Olá, estamos no ar com mais um programa Cenário e Entrevista, aqui pelo canal 8.2 da TV1 Digital e também pela TV Cenário Amazônia, nosso canal no YouTube. A nossa conversa de hoje vai ser com o coordenador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o advogado Eliésio Marubo. O Marubo vai conversar aqui conosco sobre a segunda maior terra indígena do Brasil e também sobre algumas questões voltadas aí aos assassinatos de Bruno Pereira, o indigenista Bruno Pereira, e também o jornalista Dom Phillips, nesse mês de junho, em que se completa aí um ano desse ocorrido que movimentou não só o Brasil, mas também foi notícia internacional. Mas antes de eu receber aqui o Eliésio, permita-me apresentar para você um pouquinho sobre a figura aqui do Eliésio, nosso convidado de hoje. Ele atuou aí em assessoria parlamentar, no Congresso Nacional e em setores governamentais, com ênfase na política pública de amparo aos povos indígenas do Brasil. É membro da Comissão de Direitos Indígenas da OAB aqui do Amazonas, integrante nato do movimento político indígena do Vale do Javari, com ênfase na representação organizacional, articulação política e gestão de conflitos. É presidente voluntário da entidade sem fins lucrativos, o Iraná, tá certinho? Iuraná. Liga Amazonense de Apoio aos Portadores de Hepatite e Controle Social. É coordenador jurídico, como eu já falei aqui, da Univaja e tem aí uma atuação bastante presente, bastante conhecida no cenário nacional. Eu gostaria de te receber. Seja muito bem-vindo, Eliésio. Muito obrigada por participar do nosso programa. Obrigado, Priscila. É sempre bom poder conversar, dialogar e levar mais conhecimento e trocar ideia com setores da sociedade de tão grande importância. A gente que fica grata de você tirar um tempinho, a gente sabe que o seu tempo é corrido, para conversar aqui conosco. Gostaria de contextualizar aqui para quem está em casa, para a gente falar aqui sobre a nossa pauta do dia. Considerada a segunda maior terra indígena do Brasil, o Vale do Javari fica localizada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajará, no oeste aqui do estado do Amazonas. São mais de 8,5 milhões de hectares, um território distante, muitos quilômetros dos grandes centros urbanos, né? O acesso restrito apenas à via fluvial ou aéreo, sem eixo rodoviário ou ferroviários próximos, passa aí a falsa ideia de que o Javari é uma área extremamente isolada, sem ligação com iniciativas de desenvolvimento econômico nacional, né? A mesma ideia desse isolamento ocupa o imaginário social quando a gente fala do Javari com a região que abriga a maior concentração de povos indígenas isolados de todo o mundo. Segundo os dados aí do Instituto Socioambiental, me corrija se eu estiver errada, por favor, Eliésio, ali se encontram mais de 25 povos, das quais 19 estão em isolamento voluntário. Essa região, como a gente falou no início aqui do programa, é a mesma onde ocorreu os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips no dia 5 de junho. Né? Os corpos só foram encontrados 10 dias depois, com a ajuda de indígenas ali da região. As causas da morte até então foram apontadas como motivadas por conta da pesca ilegal, que afeta ali a localidade. Eliésio, eu começo perguntando para você, a gente falou aqui da questão do isolamento, e eu gostaria de começar por esse viés. E eu gostaria que você falasse aqui para a gente, para quem está em casa, por que é tão importante que a gente respeite esse isolamento, esse afastamento, né, dos povos indígenas que ali estão e que assim querem permanecer. Por que, para as pessoas que estão em casa entender, é tão importante que a gente respeite isso? Certo. Bem, primeiramente, o Estado brasileiro, ele adota uma forma de preservação do meio ambiente e de proteção dos povos indígenas a partir do seu local, do seu habitat natural. Na década de 70, de 80, o governo brasileiro adotou a política do não contato. E a política do não contato, ela visa justamente isso, garantir a preservação, a soberania desses povos e, sobretudo, com o advento dos ajustes no âmbito internacional, da proteção do território e também do fortalecimento de um princípio que é muito difundido a partir da Constituição de 88, que é o princípio da proteção dos direitos humanos. Então, é a partir desse entendimento que o Javari está dessa forma, né? A gente precisa deixar que ele continue dessa maneira e garantir que os povos indígenas isolados continuem isolados, porque é uma decisão coletiva e assim deve permanecer. Você acha que na sua leitura há uma resistência desse entendimento vindo dos não indígenas em insistir nesse contato, de certa forma, nessa invasão, numa decisão que tem que ser respeitada?
Isso, na verdade, faz parte do processo de desenvolvimento da região mesmo, né? A partir da localidade, a partir das pessoas que convivem no entorno da terra indígena, que comumente exploram o território, exploram aquela região, os extrativistas também. Isso é muito comum acontecer, né? Nós só temos que fazer prevalecer a lei e as autoridades locais precisam se organizar até para criar políticas públicas eficazes e, enfim, dar retorno para a sociedade que vive no entorno da terra indígena. Verdade. A região ali, né, ficou conhecida no mundo todo, infelizmente, mais conhecida ainda após o assassinato brutal do Bruno, né, Pereira e do Dom Phillips, o indigenista, o jornalista britânico. Esse fato, a sua leitura, ao seu ver, mostrou mais ainda como a Amazônia foi abandonada não só pelo governo anterior, mas ao longo dos anos, e acabou sendo entregue aí ao crime organizado? Qual é a sua leitura diante desse fato? Então, com o passar dos tempos, nós tivemos dois momentos de grande interesse a nível internacional e que a pauta do Vale do Javari veio à tona, né? O primeiro momento foi mais ou menos pela década de 90, 93 ou 94, logo depois da Eco 92, que a nossa coletividade se reuniu e criou uma campanha internacional chamada Campanha Internacional SOS Javari, que previa exatamente garantir a proteção do território e a demarcação por consequência, né? E isso deu uma ênfase muito grande para aquela região, sobretudo no mundo, através dos meios de comunicação internacional. E o segundo momento de grande destaque também da região foi agora por conta dessa situação do assassinato, que foi de fato um assassinato que marcou bastante, não só a região, mas como mostrou um pouco de como o governo estava enfrentando os problemas de proteção de direitos humanos, aliás, direitos fundamentais, e como eu já disse na resposta anterior, direitos garantidos a partir do nosso documento maior. Então, tinha que ser respeitado e, infelizmente, nós não tivemos isso em relação a eles e, infelizmente, foram assassinados. Como é que você acha que ficou, a partir desse contexto, a partir desse episódio brutal, a visão internacional em relação a gente, em relação a essa pauta? Como é que você acha? Você viaja muito, a gente sabe disso, você deve ter esse feedback. Como é que você avalia isso? Eu tenho dialogado pessoalmente com autoridades de outros países. Nós temos percebido que o governo brasileiro, de alguma maneira, ainda não está preparado para encarar os problemas da Amazônia. E a gente pode depois debater sobre esse assunto, até porque os problemas da Amazônia eu incluo aí não só a questão da proteção territorial ou a parte da proteção do meio ambiente em si, mas também a garantia do desenvolvimento da região. Um dos grandes temas que a sociedade está nos assistindo hoje deve conhecer a discussão do modelo de desenvolvimento do Amazonas. A gente vai falar de Zona Franca e tudo mais. Mas o fato é que o governo brasileiro não está preparado ainda para enfrentar esses problemas regionais e locais que nós temos. E aí eu cito sempre o Vale do Javari porque é uma região emblemática e certamente é necessário que a gente faça, de fato, uma discussão aprofundada sobre o tema envolvendo todas as autoridades que têm competência para isso. O que está faltando, aliás, para que isso, de fato, se torne algo efetivo? Bem, antes de mais nada, a gente precisa ter políticos que tenham condição técnica e interesse para que essa pauta venha de fato à tona, né? E para dar o exemplo, como eu já disse, uma das grandes questões é discutir com profundidade, discutir com a sociedade de forma correta e de forma séria, justamente os modelos que nós queremos adotar para a nossa região. Uma das grandes questões, por exemplo, e dando também um outro exemplo muito conhecido, é a questão da BR-319, que é um tema que volta e meia ele é discutido e nós não temos um encaminhamento definitivo disso. A gente está há algumas décadas, eu morei em Manaus, eu acredito que uns 10 anos, e por esses 10 anos eu ouvia falar sobre essa discussão da BR-319. Aquela região do Vale do Javari, idem, nós temos um potencial para se explorar muito grande na região, mas infelizmente nós não fazemos isso da forma que deveria ser, porque tem todo um conjunto de pessoas e um regramento que de alguma maneira impede que isso aconteça e acaba fortalecendo esse meio ilícito, esse meio ilegal, e a gente acaba não avançando
as pessoas sempre perdem com isso e o resultado é esse que a gente conhece. Desastroso. A gente, antes de continuar aqui a questão do Bruno e do Dom, eu preciso fazer um parêntese aqui. Você é coordenador da Univaja, né, da União dos Povos do Vale do Javari, coordenador jurídico, que é uma das 10 organizações que atuam em terra indígena, além aí do Conselho Indigenista Missionário, que a gente conhece, o CIMI, o Centro de Trabalho Indigenista, enfim. A Univaja se destacou muito diante desse caso do Bruno e Dom, porque eu, como jornalista, preciso aqui até falar, ajudou demais, até na apuração da gente, das mídias, dos veículos de comunicação, em trazer notícias corretas, não disseminar fake news. Vocês ajudaram muito, né? E a Univaja ganhou uma notoriedade que até então não sei se tinha, não sei se você vai poder falar sobre isso. E eu gostaria que você explicasse melhor para quem está em casa, né, para o pessoal que está em casa, como atua a Univaja, o que ela é, o que ela veio, o que ela se propõe. Então, a Univaja, primeiramente, é bom que se explique, a Univaja é uma organização indígena, gerenciada por indígenas, e debate, inclusive, os direitos coletivos daquela região do Vale do Javari. Como você falou, ela é afiliada a uma outra organização regional, que é a COIAB, e que, por sua vez, é afiliada à PIB. Nós temos uma forma de representação de forma muito grosseira, é como se fosse, no caso de vocês que escolhem os vereadores ou os deputados e tudo mais. A gente tem essa mesma forma de representação e a Univaja é uma organização local. E essa organização local atua de forma a fazer as defesas imediatas dos direitos imediatos daquela região. O que acontece é que nós resolvemos, nos últimos anos, fazer uma defesa da região, não só por meio de exigências e utilizando aquela forma tradicional que já tinha sido utilizada a partir de muitas décadas, mas também de fato virar um ator no processo de discussão política, de processo de discussão de política regional, nacional, internacional. E para isso nós tivemos aí um avanço, porque investimos muito em formação de lideranças, em formação técnica das nossas representações, e acaba que nós tivemos, então, um resultado muito positivo a partir disso, que foi colocar a Univaja num cenário de discussão internacional, se posicionar como uma organização técnica também. E o que a gente tem feito desde junho, infelizmente, a partir desse dado fatídico lá do evento que aconteceu, nós temos levado uma discussão mais técnica possível, isenta de discussão política, e, de fato, mais propositiva. E, nesse cenário, nós temos construído não só ideias e construção de políticas públicas e fortalecimento de algumas políticas que nós já temos em execução na região. Tá, como é que ela está atualmente em termos de coordenação, administração, atuação? Como é que está a Univaja hoje? Como é que ela está funcionando? E quanto tempo tem a Univaja, né? Então, a Univaja foi criada em 2013. Nós temos uma coordenação que ela é colegiada. E essa coordenação colegiada ela é dividida com a Procuradoria Jurídica, com o vice-coordenador. O coordenador executivo faz mais a parte política no âmbito interno. Nós temos uma representação Brasília. E a nossa intenção é que a Univaja passe, de fato, a ter um plano de governança mais condizente com as maiores organizações que nós temos no âmbito internacional também. Então, as grandes corporações hoje, elas têm uma dinâmica de gestão de interesse, de recurso e do seu próprio propósito em si, né? E a ideia é fazer com que esse projeto de governança ele venha trazer mais transparência para quem faz as doações. Nós somos uma organização que vive de doação de particular ou de organizações ou de governos ou de empresas. Então a ideia é que a gente, nesse ano, a gente já tenha pronto um projeto de governança mais eficaz, além daquilo que a gente já tem, com controles fiscais muito mais eficazes e tal. E a ideia é que a gente, de fato, dê essa cara mais profissional a partir desse ano. Que bom. Todos os integrantes da Univaja são indígenas? Todos são indígenas e todos fazem atuação de alto nível, e é o que a gente tem. Estou conhecendo a Univaja agora, estou sabendo, me interessei pelo que você falou, mas sou uma não indígena e eu quero contribuir de alguma forma com a atuação, com o funcionamento da organização. Como eu posso fazer? Como eu posso ajudar, auxiliar, contribuir de alguma forma positiva? Primeiramente, aqueles que desejam contribuir com o trabalho que nós temos feito na região, entrar em contato ou por meio das nossas redes sociais oficiais, Univaja Oficial. Univaja Oficial, aliás, é o nome de todas as redes sociais que nós temos. Ou não pelo site da Univaja, que é univaja.com. Aquele que deseja fazer qualquer contribuição, ou mesmo prestar serviços voluntários, ele faz uma solicitação
e essa solicitação ela passa por um conselho, depois pela coordenação executiva, e em seguida a gente aprova essa doação, seja de mão de obra em si, seja de doações direcionadas para alguns dos projetos. No caso, sendo uma pessoa jurídica, quer ajudar também? Sim, é do mesmo processo. Podem apresentar o seu interesse, manifestar o seu interesse em contribuir. Ele é avaliado pela nossa coordenação, pelo nosso conselho, e em seguida nós direcionamos essa força de trabalho para alguma das frentes que nós temos em atuação no campo. Maravilha! Marubo, de um ano, né? A gente vai fazer agora, dia 5 de junho, um ano dos assassinatos de Bruno e de Dom. A gente falou aqui da Univaja, que ajudou a apurar informações. Nesse contexto, o que mudou de lá para cá, inserindo a Univaja nisso, depois disso, depois de toda essa repercussão, esse ocorrido, infelizmente, o que mudou de lá para cá, dentro da tua atuação na Univaja, o que você percebe que mudou de lá para cá? Bem, primeiramente, do ponto de vista institucional, nós tivemos que passar por um processo de amadurecimento muito mais rápido, até para dar as respostas que são necessárias para esse caso. Do ponto de vista da política pública, nós não tivemos avanço nenhum. A prova disso é que nós temos não só reclamado disso, mas também indicado para o governo uma forma de resolver esse problema. E a gente sempre dá destaque para a atuação internacional da Univaja nos últimos meses, sobretudo, que conhecendo a atual condição do governo, e nós não fazemos distinção desse governo e do governo passado, porque nós não nos vinculamos à bandeira partidária, entendemos que algumas políticas que deveriam ter sido enfrentadas com prioridade, elas não tiveram a prioridade que a gente imaginava. E então, utilizando de todo o mecanismo de gestão de conflito que nós temos, abrimos diálogo para conversa com países parceiros comerciais do Brasil, para que a partir desse cenário, do cenário internacional, nós buscássemos uma forma de dialogar com o governo brasileiro num outro nível, num outro patamar, inclusive estabelecendo requisitos para as importações, para as exportações, indicando inclusive aqueles produtores que, de alguma forma, no seu processo de produção, tem alguma realização que impede o conceder do direito aos povos indígenas, e de alguma maneira isso tem surtido um efeito mais eficaz do que, de fato, conversar com o governo brasileiro, conversar com as instâncias governamentais, com os ministérios, com os técnicos. E nesse cenário internacional a gente já, inclusive, começa a colher alguns frutos a partir desses locais de grande discussão. No ano passado tivemos aqueles grandes eventos que falam sobre o clima, né? E a gente tem buscado diálogo nesses espaços também para garantir já isso. Despontou de uma forma bem grande, né? Bem acelerada depois disso. Certamente. Isso, na verdade, é fruto, como eu disse, de uma articulação que vem de muito tempo, e ela só, de fato, surtiu efeito agora, por conta de tudo que aconteceu, mas também porque nós estávamos preparados para esse momento. Já tinha uma preparação, de toda uma trajetória. Certamente, né? E a partir daí nós podemos fazer essa incidência muito maior no âmbito internacional. Na tua leitura, Marubo, qual a maior fragilidade ou qual o maior gargalo do Vale do Javari hoje? Eu sei que é uma pergunta complexa, são muitas questões, mas se você puder destacar algumas ou uma, fica a seu critério. Em verdade, nós temos, dentro do nosso conjunto de atuação, nós estabelecemos algumas prioridades. Então, a prioridade, de fato, do Vale do Javari hoje é a garantia da segurança do território, né? Até porque nós temos muitos casos de confrontos, nós temos muitos casos de ameaça, nós temos muitos casos envolvendo o risco à segurança das pessoas de forma coletiva. Então, em primeiro lugar, vem a questão da segurança, e é o que nós temos destacado nos últimos meses. Aliás, vai completar um ano agora, dia 5, desse fato que aconteceu no junho passado, e nós temos dado prioridade para a garantia da segurança. Mas certamente nós temos outros temas para ser discutidos. Bem complexo, mas a segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sempre. Fica aí que daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa Cenário Entrevista, e o convidado especial de hoje é o Eliésio Marubo. O programa está bem legal, não sai daí. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas
e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o segundo bloco do programa Cenarium Entrevista, e eu já volto aqui te dando a dica da vez, que é a assinatura da revista impressa, da revista Cenarium. Essa é a revista do mês. Você pode aí garantir a sua edição física, a sua edição impressa, como você queira chamar. Como tema hoje é a pauta indígena, eu trouxe aqui algumas edições que focam nessa questão indígena. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar melhor para você. Essa é a revista da vez, a revista do mês, né? E eu posso te garantir que o conteúdo é exclusivo. Tem conteúdo aqui, como eu sempre falo, que só sai aqui nessa edição da revista impressa, não sai no site. Então, se você quer garantir a sua, faça a sua assinatura que você recebe em casa ou no seu trabalho, como você escolher. É só entrar no site, lá tem a barra para você, a aba para você aí fazer a sua assinatura, ou você também encontra nas bancas da cidade. É só entrar em contato conosco que a gente te informa direitinho. Continuando aqui a nossa conversa com o coordenador da Univaja, o Eliésio Marubo. Eliésio, eu gostaria de já voltar o segundo bloco, né? Falando sobre essa questão aqui. Olha, durante as investigações da Polícia Federal, vocês da Univaja já apontavam o Colômbia como possível mandante da morte do indigenista e do jornalista, o Bruno e o Dom Phillips. Ainda há, por parte dessa organização, algum tipo de ameaça? Você pode falar sobre isso? Ainda há alguma situação em que vocês se sintam inseguros, desconfortáveis? Como é que está hoje essa situação? A Univaja, antes desse momento, a Univaja criou um banco de informação, e esse banco de informação ele foi compartilhado com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, e eu entendo que dessa conjuntura de informações nós temos 3 níveis de informação. A primeira informação é essa que era pública e notória na região, a participação do Colômbia e do restante do bando. Isso aí, de fato, estava bem claro a partir das nossas informações, com toda a confirmação. E há também um outro viés, um viés que é necessário que as autoridades investigassem, nós falamos muito isso de forma muito exaustiva, que é um viés mais político, né? A atuação do mundo político nesse cenário e que de fato não teve lá o interesse por parte das autoridades. E o outro viés é o viés que abarca justamente um grupo de empresários que estão desde aquela região até aqui e também na cidade de Letícia, na Colômbia, que participam dessas atividades criminosas, e eu entendo também que as autoridades entenderam que não é o caso de investigar, embora nós tenhamos indicado muitas informações que dão conta da participação desse grupo criminoso com esses vieses, o viés político, o viés operacional, que já é conhecido, e também o viés dos empresários. Entendi. Vocês acreditam que a Justiça possa, de fato, condenar o Amarildo, né, o Amarildo conhecido como Pelado, o Ozenei Oliveira dos Santos e o Jefferson Lima, inclusive o Colômbia? Vocês acreditam na Justiça? Eu não tenho a menor dúvida de que eles serão condenados. O Colômbia e seu bando vão pegar, de fato, a condenação de que merecem, porque eu entendo que há muitas coisas que precisam ser descortinadas agora no processo
na formação de culpa de todos aqueles. E eu entendo que é preciso que as autoridades trabalhem um pouco mais para a gente poder, de fato, elucidar tudo aquilo que está escondido. Você tem acompanhado a condução desse processo? Está no viés em que você acredita que deveria estar? Ou você acha que tem que apertar mais um pouco? De fato, o que está em trâmite na Justiça é tudo aquilo que deveria estar. O que foi levantado no inquérito policial está sendo tratado agora no processo de conhecimento, que chama. Daqui a pouco vamos passar para uma outra fase, que antecede a fase do júri, mas certamente tudo que está sendo debatido agora, todas as partes tiveram a possibilidade de incluir ou de excluir no momento oportuno. Eu entendo que tudo que está agora em debate é o que deveria estar. Por que a pesca ilegal se instalou naquela região, Marubi? E quais as espécies que atraem os pescadores ali no Vale do Javari, que insistentemente querem estar ali e causam toda essa questão que a gente conhece? Eu diria que é a ausência do Estado brasileiro que faz com que os grupos criminosos se instalem na região. A pesca é uma das poucas atividades que estão ali mais presentes. Mas a gente tem também o tráfico de armas, a gente tem lavagem de dinheiro, a gente tem muitas atividades criminosas na região que se instalaram e se fortaleceram com o passar do tempo justamente pela ausência das autoridades. E eu chamo também a atenção das autoridades do estado do Amazonas também, que também estão, assim como as autoridades federais, ausentes da região. Isso faz com que o grupo criminoso, o mundo criminoso, atue de forma muito mais tranquila em razão da ausência das autoridades. É isso que eu ia falar contigo. Os povos indígenas que vivem ali naquela região, eles nem sempre conviveram com a violência, né? O que evitou isso foi, inclusive, a atuação de órgãos públicos em determinado período ali, órgãos que já atuaram ali, né? O que você considera estratégico para o combate aos crimes na região, né, agora? Então, nós temos, inclusive, indicado isso e ajudado a construir essa pauta. Primeiramente, na história da região, nós já tivemos casos exitosos. A própria Univaja, no momento anterior, quando ainda não era a Univaja, era a Civaja, a Univaja participou, inclusive, da construção de uma política de segurança na região que deu segurança por muito tempo. Funcionou muito bem, né, na deu época. Segurança com Polícia Federal, com todos os órgãos que atuavam na região e também uma conversa muito próxima ainda com o governo do ex-governador Eduardo Braga. Então, a Polícia Ambiental estava mais presente, as autoridades do Estado estavam mais presentes, as autoridades federais também estavam mais presentes. Nós tivemos aí um tempo de muita calmaria. E agora, com o desmantelamento de todo o sistema que nós temos, tem culminado com esse resultado. Nós entendemos que, se por acaso houver a reconstrução daquilo que um dia já funcionou, nós temos possibilidade de ter um mínimo, que é a garantia da segurança básica das pessoas e da região. Eu ainda insisto nessa pauta para te perguntar mais uma coisinha. Você considera necessária a instalação de uma base avançada e fortalecida, como já acontece ali na base do Anzol, em Tabatinga? Sim, como seria? Nós propusemos isso, inclusive, na comissão de transição do governo passado para o governo atual. Nós indicamos a necessidade de ter uma balsa na região. O ministro Dino enviou uma balsa da Polícia Federal, chamada Balsa Nova Era, Embarcação Nova Era, alguma coisa assim, que está ali na cidade de Atalaia do Norte, mas o local onde nós indicamos como ponto estratégico não é na frente da cidade de Atalaia do Norte, é um pouquinho mais acima. Mais estratégico, né? Mais estratégico, e não somente a presença da Polícia Federal. A Polícia Federal não é uma polícia para fazer esse policiamento ostensivo. Ela deveria estar ali, né, juntamente com o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que estão na região sem serventia alguma. Então, eu entendo que, se por acaso os militares estivessem dando reforço para a Polícia Federal ali, nós teríamos muito mais resultado e essa garantia da segurança já começaria a sentir a partir do combate ao crime naquela região. Já teria surtido algum efeito na sua leitura? Certamente, a essa certamente. altura? Nós temos informações, inclusive, que a participação, ainda que de forma mais solta, aquelas operações que são feitas, já dá um alívio para a região. A presença ostensiva do Estado na região é o que, de fato, vai resolver o problema da criminalidade ali. Ainda sobre as questões das pressões econômicas predatórias, você falou aí que não só a pesca ilegal, né? Além da pesca ilegal, na tua leitura, quais são as outras pressões predatórias que assolam ali os habitantes do Vale do Javari hoje? Não vou dizer nem na minha leitura, eu digo com base nos dados que são coletados na região pelas autoridades e corroborados por nós. A retirada de madeira ilegal tem sido também uma atuação muito presente do crime na região. O garimpo ilegal na região tem crescido de forma exponencialmente.
E é também, assim como no caso do Colômbia, é um fato público e notório que autoridades dos 7 municípios ali daquela região ajudam a financiar essas atividades ilegais. E o fato é que, como não há investigação, não tem uma participação das autoridades no combate a esse tipo de crime, as coisas vão acontecendo com a participação, inclusive, de quem deveria proteger. Aliás, trazendo agora para a questão mais política, eu gostaria também da sua leitura, do seu posicionamento sobre o que eu vou te perguntar agora. Durante a campanha, o presidente Lula prometeu aí uma série de medidas, como a gente já sabe, para combater os crimes ambientais na Amazônia e nos territórios indígenas também. Como você vê esse balanço desses primeiros 5 meses desse governo agora? Eu sei que a Univaja não tem essa bandeira, não é ligada, é independente, mas você deve ter uma leitura porque você atua em todo esse contexto. Eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco. Nós temos feito um monitoramento daquilo que tem funcionado dentro do governo e daquilo que ele tem apresentado como forma de plano para execução. Então, nós temos entendido que, de alguma maneira, a política ambiental não está muito bem ajustada dentro daquilo que foi proposto. Inclusive, nós estamos acompanhando a criação do que eles chamam de autoridade climática, que é uma figura de destaque no governo, que vai, de fato, fazer uma concentração de informações do Estado brasileiro nesse tema do clima, e vai dialogar, inclusive, com aqueles países que financiam o Fundo Amazônia, né, entre outras coisas. Mas eu dou destaque para isso porque a importância de nós termos dados consolidados, que foram defasados no governo passado, esses dados precisam estar consolidados agora para a gente, inclusive, propor novas medidas. Inclusive, daqui mais um tempo, em agosto, mais ou menos, o Congresso vai ter que se debruçar sobre o projeto de lei que trata do orçamento. Então, todo esse planejamento da administração pública precisa estar num dado consolidado até para a gente poder trabalhar na lei orçamentária. E a lei orçamentária é, de fato, o que vai determinar a prioridade desse governo, de que maneira as coisas vão acontecer. E isso tem um tempo, tem um prazo determinado. Então, esse planejamento ele é necessário. Então, do ponto de vista da política ambiental, nós precisamos avançar muito. Da política indígena, eu entendo que nós estamos dentro de um contexto que é muito novo e nós temos ajudado, inclusive, a subsidiar informações para que aquelas pessoas de destaque que estão dentro do governo, que outrora estavam do lado do movimento indígena, eles precisam ter essas informações para, de fato, ter uma política pública mais condizente com aquilo que a gente precisa. Eu acho que é cedo ainda para a gente fazer qualquer avaliação nesse sentido, no entanto, eu tenho alguns questionamentos, sobretudo nessas prioridades que nós temos na região, que eu entendo que é preciso que a gente faça um ajuste imediato. Política de segurança, a política ambiental, a política de saúde precisa de muitos ajustes. A própria FUNAI precisa, como um órgão de muita importância no governo, as pessoas estão dando muita ênfase ao Ministério dos Povos Indígenas, mas, na verdade, é a FUNAI que precisa ter a prioridade nesse momento, porque é um órgão de Estado, é um órgão que já existe há um tempo, tem uma história, tem um consolidado de informação, e que, infelizmente, não está sendo utilizado. Sofreu um desmonte terrível, Totalmente, né? Inclusive a reestruturação de cargos, a reestruturação administrativa, e isso não tem a ver com competência de quem está adiante, né? A presidente Joênia e tanto a ministra Sônia, elas têm total condição e conhecimento de fazer com que essa política, esse conjunto de política, de fato, atue de forma eficaz, mas é preciso que o governo dê o espaço que essa política e a importância que essa política tem dentro da estrutura política do governo. Ainda nesse contexto da FUNAI, dessa volta da FUNAI, porque ela sofreu esse desmonte, né? Essa reformulação seria essa a palavra. Como é que ela voltaria mais forte, mais atuante para realmente atender as demandas necessárias, já que ela sofreu realmente esse embate, esse baque, na verdade, durante os últimos anos? Como organização indígena, a Univaja tem acompanhado o desenrolar e a providência da administração pública em relação ao plano daqui para frente. Então, nós temos acompanhado e sabemos que a presidente Joênia tem tido o cuidado de organizar, inclusive, essa demanda que está reprimida. Então, concurso público, a questão orçamentária precisa melhor ser debatida no cenário. Daqui a pouco vamos ter essa discussão, inclusive com o Congresso. O Congresso tem que estar sensível a esse tema, tema ambiental.
A gente sabe que tem a questão dos votos e de quem é do lado de quem, de fato isso é um problema, mas o fato é que se nós tivermos um debate político alto nível, como eu entendo que tanto a ministra quanto a presidente da FUNAI possuem, a gente consegue botar isso na pauta e ter todos os resultados. Eu entendo que nesse momento a grande prioridade de ambas é a questão orçamentária. Nós temos que resolver a questão orçamentária para que ela de fato tenha essa liberdade de poder atender tudo aquilo que o presidente falou quando em campanha. Certo. Marubo, eu gostaria da tua análise sobre a seguinte notícia que repercutiu muito nos veículos de comunicação recentemente. O Jornal do Estado de São Paulo divulgou recentemente que o governo Bolsonaro comprou 19 toneladas de bisteca para compor cestas básicas que deveriam ser enviadas, inclusive, ao Vale do Javari, mas a carne congelada nunca chegou ao seu destino, que seria aí as comunidades indígenas. Eu gostaria que você se posicionasse sobre isso, mas não agora, só na volta do nosso intervalo comercial. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o terceiro e último bloco do programa Cenário em Entrevista. Hoje o nosso convidado especial é o coordenador jurídico da Univage, Eliésio Marubo. Antes de continuar aqui a conversa com ele, eu gostaria de te indicar as nossas redes sociais. Então segue aí a Cenário Amazônia no Instagram, também segue o nosso YouTube. Clica lá no sininho, deixa ativo para quando a gente postar um material novo você ter acesso. Mergulha aí nas nossas redes sociais com pautas e matérias feitas especialmente para você. Você também pode sugerir a sua sugestão, aí mandar a sua sugestão de pauta para as nossas redes sociais, para os nossos números do WhatsApp, que vai passar aqui na sua tela, que a gente com certeza vai te dar um retorno. Você é sempre muito bem-vindo e aqui também você tem voz e vez. Antes de nós irmos para o intervalo, Eliésio, eu te fiz uma pergunta e eu vou refazer aqui para o público que está em casa para a gente relembrar. O Jornal do Estado de São Paulo divulgou recentemente, que o governo Bolsonaro comprou 19 toneladas de bisteca para compor cestas básicas que deveriam ir para comunidades indígenas ali do Vale do Javari. Isso nunca ocorreu. Cadê as bistecas, Eliésio? Isso de fato é uma informação que nós soubemos por meio da imprensa também. Então, logo eu recebi o primeiro questionamento procurando saber onde estava essa picanha. Infelizmente, não soubemos dizer, mas a Univage, tão logo teve conhecimento, já instou a própria FUNAI para que se manifestasse dessas informações e também solicitou para que a Polícia Federal acompanhasse essa despesa
porque nós entendemos que essa despesa não tem vínculo com o interesse público, com, de fato, o atendimento de uma demanda de cunho público, né? Naquele momento que supostamente a picanha foi adquirida, nós precisávamos de vacina, por exemplo, nós precisávamos de gasolina para remover pessoas. E muitas outras demandas havia na região e certamente não era prioridade comer carne ou coisa desse tipo. E além disso, a nossa região é uma região que ainda se conserva muito os traços tradicionais. Nós sobrevivemos de fato da caça, da pesca e do plantio de alguns tipos de plantas na nossa região e de fato nós não precisamos ir na cidade comprar carne ou ter isso doado pelo governo. Fatos como esse só mostram, então, realmente que o quanto o governo e quanto ao longo do tempo a gestão, de forma geral, está aquém, de fato, das nossas demandas, das demandas indígenas, né? Não conhece a realidade, não se prepara, não atende, de fato, o que precisa. Você citou muito bem aqui que, na época, a prioridade era a vacina, eram outras prioridades. Isso demonstra, realmente, um certo descaso com a realidade local? De fato, e quando eu mencionei no bloco anterior a necessidade do planejamento de olho na lei orçamentária, é exatamente esse planejamento que nós estamos ajudando o governo a fazer agora, né? E na medida que nós levantamos demanda e sentamos com setores do governo para organizar essas demandas, é uma forma de auxiliar também o governo a se planejar em relação à despesa pública. Exatamente, nós buscamos dar o feedback para o gestor daquilo que nós vamos precisar para os próximos anos. E a ideia é exatamente essa, é trabalhar em parceria com o governo, não pelo fato de ser parceiro ou de alguma maneira defender o governo, não. É porque nós entendemos que a nossa organização, ela tem o munus público, ela tem uma responsabilidade também com todo aquele conjunto de regras que regra também a questão da participação do gestor público, do servidor público. E seguindo esse princípio, nós vamos sempre auxiliar quem está no poder a organizar melhor a política pública em nosso favor. A picanha é um grande caso de não acompanhar esse pensamento e acaba que dá nesse tipo de... Vocês têm conseguido se fazer ouvir, Gésio? Tem sido atendido? Vocês têm conseguido chegar, de fato, ao que vocês se propõem, pelo menos serem ouvidos? Tem tido uma resposta? O que eu tenho dito que nos momentos que nós temos vivido nos últimos meses no Brasil, é que ao menos o governo atual ele nos dá a condição de fazer o que é, de fato, a matéria-prima da política, que é conversar. Então, nós precisamos estabelecer um nível de diálogo para, de fato, construir o que é de interesse coletivo. Então, diferente de antes, nós podemos conversar, e a partir daí que nós construímos tudo isso que a gente tem feito. O ministro da Justiça e de Segurança Pública, Flávio Dino, prometeu comparecer ao Vale do Javari, né? Mas essa visita não ocorreu por conta de toda uma agenda aí em Brasília. Vocês ainda pretendem insistir em que o ministro vá até a região e tenha esse feedback, essa troca com vocês ou não? Agora a pauta já é outra. Então, quando nós pensamos apresentar isso ao ministro, que fizemos o convite formal a ele, ele havia dito de fato que tinha uma outra agenda e iria mandar alguém com condição de negociar e representá-lo na região. Na verdade, a grande importância não é a presença do ministro em si, é o compromisso que a pasta assume com a nossa demanda. E o ministro Dino assumiu essa demanda, estamos trabalhando na resolutividade dela, inclusive que entendemos que pode culminar na resolução de alguns problemas da região, sobretudo a presença da Polícia Federal e entre outras questões que a gente vai no momento oportuno, falar com vocês e compartilhar. Ele não quer soltar, mas a gente vai conseguir com que ele solte. Aí, pelo menos algumas informações ao longo do tempo, a gente com certeza vai te perturbar. Falando em Polícia Federal, né? A Polícia Federal instalou uma base flutuante para atuar de forma permanente ali na terra indígena do Vale do Javari. E já houve destruição de balsas de garimpo ilegal, como a gente mencionou anteriormente também. Mas é o suficiente para inibir, acredito que não, o crime ambiental na região e os outros demais crimes? De fato, não é suficiente. Mas nós temos entendido que essa atuação da Polícia Federal a partir dessa estrutura é o início daquilo que nós temos plantado. Nós temos, de fato, estabelecido esse diálogo com o governo e temos tido uma resposta mínima. Nós não temos ainda a condição de dizer que vamos resolver o problema da região, porque, como eu falei, é preciso que o governo se planeje e dê prioridade para alguns temas.
De toda forma, nós temos algumas sinalizações que caminham no sentido de resolver esses problemas. A própria balsa da Polícia Federal que está lá na região é uma demanda que foi apresentada pela Univaja e que foi atendida pelo ministro. Acontece que precisamos de mais planejamento para isso. A balsa não pode ficar ali, ela precisa ter toda uma logística preparada para que os agentes de segurança atuem de forma a atender o interesse público. Insisto também, ainda nesse governo, a política indígena ganhou, como a gente também comentou, ainda há pouco um protagonismo, né, que até então não se tinha com a criação do Ministério dos Povos Indígenas. De que maneira esse ministério, aliás, pode ser utilizado de uma forma em que as demandas dos parentes sejam efetivamente atendidas ao máximo? A gente sabe que não vai dar para resolver tudo, é impossível, mas que a gente consiga aproveitar ao máximo o que ela pode dispor. Eu tenho falado desde junho que eu acredito no Estado brasileiro, eu acredito nas instituições brasileiras e agora eu vou emendar dizendo que eu acredito naquilo que nós temos construído. O Ministério dos Povos Indígenas não é uma construção do presidente Lula, é uma construção do movimento político indígena brasileiro. As pessoas que estão ocupando esse espaço, de fato, são pessoas que têm o total respeito e, de fato, nós avalizamos a participação deles no governo. Nós entendemos que eles têm total condição de construir uma política clara e isso tem acontecido desde então até agora. Nós temos conversado de forma muito íntima e ajudado a planejar tudo aquilo que nós entendemos que seja de interesse coletivo. Eu boto muita fé que esse ministério vai andar e que as coisas vão melhorar. Eu percebi que a tua palavra de ordem é planejamento, né? Você cita muito a questão do planejamento, que a gente sabe que é essencial para qualquer objetivo que a gente queira alcançar. E dentro desse planejamento, você acredita que, você espera que possa mudar daqui para frente a política que atenda às demandas indígenas do Brasil? Sim, antes de mais nada, nós não podemos trazer os problemas e jogar nos peitos de quem está lá na gestão e dizer resolve. Não é bem isso. Nós queremos ajudar a resolver isso e para isso nós estamos trabalhando de forma devagar, mas ajudando a fazer esse planejamento, porque é a partir daí de fato que as coisas funcionam. Quem está em casa, por exemplo, sabe muito bem que não pode comprar qualquer coisa fora do seu orçamento, tem que planejar quando que vai comprar um sapato, uma calça e tudo mais. Você não pode gastar além daquilo que você ganha. É gestão, né? Então, e assim como na nossa casa, no governo é igual, a gente tem que planejar tudo aquilo que a gente quer fazer no tempo que a gente quer fazer. E nós, como só parte da sociedade, estamos fazendo isso, auxiliando o governo por meio dos nossos companheiros que estão lá a fazer tudo aquilo que nós queremos. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, eu acredito que também quem acompanha teu trabalho também tem visto que você tem viajado para fora do país para conversar com grupos empresariais sobre os efeitos do comércio ilegal nas comunidades amazônicas, enfim, são inúmeras pautas que são voltadas também para as questões indígenas. Conta para a gente qual a importância dessa conexão, dessa troca para o fortalecimento da causa indígena e como você tem aproveitado tudo isso, porque eu tenho certeza que é algo enriquecedor. Compartilha para a gente aí como é que é essa experiência. Então, na verdade, é preciso dizer que a sociedade nos olha de uma forma muito diferente, sabe? Eu já ouvi em alguns lugares que fui, inclusive semana passada palestrando num lugar em São Paulo, alguém falou, mas como você é índio, que você usa Apple Watch, você usa iPhone e tudo mais, como você pode se conectar com uma realidade que não é mais a sua realidade? De fato, isso não tem o menor sentido. Os povos indígenas do Brasil hoje têm total condição de debater com todas as autoridades sobre vários temas. Comércio internacional, na área do direito comparado, direito internacional, isso inclusive nós temos feito com muita ênfase, inclusive propondo a criação de redes globais para discutir e debater direito constitucional, por exemplo, na América do Sul. Nós temos falado com grupos empresariais, falando inclusive de economia, falando de desenvolvimento dos países que estão dentro do nosso bloco de atuação, não falo só do Brasil. E nós temos falado de muitas coisas, temos falado de PIB, temos falado de formas alternativas econômicas de autossustentabilidade para as regiões. Na verdade, nós, povos indígenas, que estamos na frente de uma discussão num cenário global, nós temos que estar preparados para falar sobre esses assuntos. E o que eu tenho feito é representado a minha região nesse cenário internacional para falar de vários assuntos, de desenvolvimento do país, de falar de política pública, falar de parcerias comerciais, de falar de cooperação internacional, falar de Fundo Amazônia, falar de muitas coisas. Na verdade, nós temos total condição de debater com quem quer que seja. Eu tenho dito o seguinte,
Não tem problema nenhum. Todos os povos indígenas do Brasil têm noção e condição de debater no nível de quem quiser. Nós temos essa condição. Seja o assunto que for. Nós são vistos muito de forma estereotipada, né, Marubo? É isso, mas é de superar. Eu entendo que na medida que as pessoas conseguem me ver falando português, que aliás é a minha terceira língua. Quais são as suas línguas? Conta aqui pra gente. Então, Marubo é a minha língua materna, tem o inglês, o espanhol, e tem o português, aliás, que é a terceira língua, né? E por aí vai. Mas o fato é que nós temos total condição de debater todos os temas que afligem a sociedade do mesmo nível, sem a gente sair desconectado do nosso mundo e da nossa forma de viver. Maravilha. Eu gostaria de perguntar para você sobre a questão do protagonismo das mulheres indígenas. A tua leitura mesmo, você que passeia por todo esse contexto, a gente tem percebido que as mulheres indígenas têm tido maior protagonismo, tanto na luta das pautas indígenas, quanto nas redes sociais. Têm utilizado muito as redes sociais como ferramenta, né, para lutar pelas causas. Isso é uma realidade hoje, ou isso já vinha acontecendo, fora a questão das redes sociais? Isso já vinha acontecendo e hoje que a gente se atentou para a força que a mulher indígena tem. A gente acompanhou o acampamento Terra Livre, a gente acompanhou a atuação delas, muito, muito presente, muito forte, sabendo o que querem. O que aconteceu para que agora a gente consiga olhar a força da mulher indígena que antes, ao meu ver, a gente não prestava tanta atenção nisso? Em verdade, isso é fruto de uma construção histórica, né? Eu transito por dois mundos. O meu mundo tradicional não vê a mulher da forma que vocês veem aqui fora. Mas eu tenho total compreensão que no mundo externo, a mulher tem um outro papel. Exato. E esse papel ele precisa ser respeitado em razão do tempo e do desenvolvimento que a sociedade externa tem tido e tem maturado com isso. Nós não podemos criar atuações específicas para o homem e atuações específicas para as mulheres. Imagine só vocês que na sociedade de você que está me assistindo agora, há pouco tempo atrás, as mulheres não poderiam se expressar de forma pública. A mulher, para fazer determinados negócios, ela tinha que pedir autorização do marido. Para quem é homem e ouve isso, vê com muita naturalidade, mas se coloque no lugar dessa pessoa que tinha que pedir autorização de alguém. Imagine, maior de idade, com capacidade jurídica, civil, para produzir e praticar qualquer ato, mas ter que pedir autorização de alguém para fazer ou não fazer alguma coisa. Na sociedade de vocês, isso não tem cabimento nenhum. E como nós participamos muito da sociedade de vocês, naturalmente que a mulher indígena tem tido destaque. Eu não costumo olhar para essa pauta e dar esse nível de discussão para essa matéria, porque eu entendo que é algo natural, assim como a participação dos LGBT. Eu não tenho que questionar isso, isso é uma decisão de cada um e, de fato, tem que ser respeitado e essa pessoa não tem por que ser menosprezada em relação da sua condição. Ser tratada como uma pessoa de segunda classe? Todos nós somos seres humanos, independente de sexo, independente de qualquer coisa, não tem diferença de mim qualquer outra pessoa. E nós respeitamos isso. Maravilha te ouvir falar isso, isso é muito bom. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança para quem acredita no Brasil melhor, no futuro melhor. Qual é a sua mensagem que você deixa aqui para quem está nos assistindo? Mas antes disso, eu tenho uma outra pergunta, porque eu pulei aqui. O que é a Amazônia para você? Não posso deixar de te perguntar isso de jeito nenhum. Para nós que moramos aqui nessa região, é impossível a gente não falar de Amazônia com uma única palavra, né? A Amazônia é a nossa casa. A Amazônia é tudo para a gente, a partir daqui, inclusive, que nós podemos ter tudo isso que nós temos. A Amazônia é a nossa casa. Se a gente entende isso, assim como você que limpa a casa, passa a vassoura, passa o pano, a Amazônia é a nossa casa. Antes de tudo é isso. E ela tem muitos significados, né? É vida, é muita coisa, mas antes de tudo é casa, para as pessoas entenderem que, de fato, é um lugar sagrado, que é o nosso lugar. E a segunda pergunta é... A segunda pergunta, qual é a mensagem que você deixa para quem não está nos assistindo? Sempre, esperança. Eu sempre acredito muito nas coisas. Eu tenho dito, falei aqui também, que eu acredito muito no meu país, eu acredito muito nas instituições do meu país, eu acredito que nós podemos, de fato, mudar todo esse cenário a partir de diálogo, a partir da construção coletiva de tudo aquilo que nós acreditamos. Imagine vocês que eu, sendo uma pessoa ameaçada, vivendo a vida que também é pública e notória que tenho vivido, mesmo assim eu acredito muito num futuro diferente do que a gente tem vivido agora, no futuro de liberdade, no futuro de construção, no futuro de aconchego, de carinho, vivendo na nossa casa, que é exatamente esse lugar que a gente está aqui agora. Qual é o maior desafio de ter
de ter percorrido essa tua jornada? Qual é o maior desafio hoje que você destaca da tua jornada jurídica, da tua jornada ativista? Eu digo que é contentamento, porque a gente não pode mudar muitas coisas, mas aquilo que a gente pode mudar, a gente vai de fato fazer todo o possível para que essa mudança aconteça. Mas há coisas que nós não podemos mudar. Nós entendemos que nós temos um tempo, e esse tempo, eu falo do tempo no sentido de vida mesmo. Todas as pessoas nascem, crescem e depois morrem. Eu entendo que nós temos esse tempo e dentro desse período nós temos que produzir tudo aquilo que nós acreditamos, é o que eu tenho feito. Maravilha. Elias, eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui compartilhar esse momento conosco. Sua fala bem esclarecedora. Eu espero que você que esteja em casa aí também tenha acompanhado, tenha gostado desse nosso bate-papo. Lembrando que nós temos as nossas redes sociais para você seguir, Cenário Amazônia, e também TV Cenário Amazônia no YouTube. Esse programa, inclusive, você pode rever quantas vezes você quiser. Os outros programas também do Cenário Entrevista você pode rever. Lembrando também que nós temos o Cenário Diversidade, o programa da casa, que daqui a pouco também vai chegar novamente de cara nova, com toda uma roupagem nova. Eu tenho certeza que você vai gostar. Continue conosco. Segunda que vem, às 10 da noite, a gente se encontra aqui pela TV Onda Digital, canal 8.2, e aqui pela TV Cenário também. E eu te aguardo. Até lá!